O local era o Camp David, onde o presidente Benjamin estava exercitando com Mike. Ele era o responsável do serviço secreto na divisão de proteção do presidente e um ex-fuzileiro do exército. A esposa do presidente, Margaret, e seus 2 filhos também estavam no local, porque a família iria participar de uma festa da presidência. Mike também ajuda eles nos preparativos, mostrando que além de um amigo pessoal, era muito íntimo deles. Quando estão prestes a sair, começa a nevar muito na região, e Mike organiza a equipe de seguranças para conduzir eles para o evento. Então a família é dividida. O presidente e sua esposa vão na frente de limusine, enquanto os filhos vão atrás em um outro carro. Do nada um galho atinge a limusine, fazendo o carro deslizar no gelo e fechar a estrada. Isso faz com que os veículos que vinham atrás sofram um acidente. Um dos carros do serviço secreto cai da ponte e a limusine fica prestes a cair. A esposa do presidente desmaia, quando bate à cabeça. Por sorte, os outros veículos conseguem parar a tempo. Rapidamente, todos os seguranças correm para segurar a parte de trás da limusine, para que eles consigam escapar. Infelizmente, o cinto de segurança da primeira-dama estava preso, e os seguranças tentaram retirá-la pela outra porta, mas ela estava amassada. O presidente começa a se desesperar, porque o carro estava quase caindo da ponte. Mike conseguiu retirar o presidente Benjamin usando uma faca, mas a primeira-dama não teve a mesma sorte, pois a limusine caiu em seguida, matando ela e o motorista. 18 meses se passaram, e Mike ainda pensava no que havia acontecido, se sentindo culpado. Ele vivia isolado em casa, o que deixava a esposa dele frustrada. Ele agora trabalhava no Departamento do Tesouro, porque foi retirado da equipe que fazia a segurança do presidente por causa do acidente. Sua chefe diz que o acontecido na ponte não foi culpa dele, mas o retirou da equipe porque ele não conseguia parar de se culpar. O presidente é chamado para uma reunião urgente. Todos os conselheiros da presidência estavam preocupados com a tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e o presidente queria paz entre estes 2 países. Então uma reunião foi marcada com o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Vários carros de segurança se reúnem em volta da Casa Branca esperando a chegada do ministro. Ele aparece com seus próprios seguranças, incluindo um ex-agente secreto americano chamado Dave. Já no espaço aéreo, uma grande aeronave de combate é encontrada perto do norte da Virgínia e 2 caças vão ao encontro dela pedindo que ela identifique-se. A aeronave acaba disparando contra os caças americanos, derrubando eles em cima de algumas casas de civis. Em seguida, a aeronave começa a seguir para a Casa Branca, e logo o alerta de perigo é disparado. Rapidamente o presidente é levado para o abrigo, enquanto as demais pessoas e funcionários são levadas para um lugar seguro. Todos os guardas se armam e correm para suas posições enquanto torres aparecem no telhado. Quando a aeronave se aproxima, ela começa a disparar tiros, acertando diversas pessoas nas ruas. Nada que os policiais e soldados faziam podiam ajudar, e eles acabam sendo mortos. No escritório, Mike olhava tudo pela janela até que o prédio dele também é evacuado. Quando as torres começam a disparar, a aeronave ativa um mecanismo de defesa que desativa todos os ataques. O caos se instala nas ruas e os carros explodem, deixando muita gente em pânico. Mike decide ficar para ajudar em vez de fugir, tentando ajudar os civis a se protegerem. Então a aeronave sobrevoa a Casa Branca e começa a atirar em todos os guardas que consegue avistar, e mata eles em questão de segundos. Nesse momento, um jato americano aparece e dispara um míssil capaz de penetrar o escudo da aeronave e colocar fim no seu ataque. O avião é atingido e logo em seguida começa a cair em chamas, e ao acertar o monumento de Washington ele cai no chão e explode. A colisão com o monumento faz diversos destroços matar diversas pessoas que estavam por perto. Por um instante tudo ao redor se acalma, e Mike aproveita e se aproxima da Casa Branca para conferir os danos. De repente um carro-bomba explode, e na sequência diversas explosões acontecem. Todos entram em desespero e saem correndo, mas Mike observa 2 homens coreanos suspeitos se aproximando do portão. Ele consegue atirar em um deles, mas o outro ativa um monte de explosivos. A explosão provoca um grande buraco no portão da frente, permitindo que um grupo de terroristas norte-coreanos que tinha chegado disfarçado se revela. Depois eles começam a atirar granadas de gás no jardim da frente da Casa Branca, usando lançadores de foguete. Após outras diversas explosões, eles abatem alguns da segurança da frente para conseguir entrar. Diversos tiros são disparados,
onde tanto o serviço secreto e os terroristas começam a ter baixas significativas. Até cães de caça são liberados, mas são eliminados rapidamente. Mike entra na luta e mata o máximo de coreanos que consegue, só que mais deles continuavam aparecendo. O Pentágono solicita mais reforços militares, e quando escuta o pedido de socorro, Dave revela estar do lado inimigo. Ele começa a matar os seguranças do presidente e os homens do Lee se juntam a ele, já que também são terroristas. Rapidamente fica claro que eles estavam infiltrados, e logo os coreanos começam a levar vantagem e eles matam a maior parte da equipe da segurança. Em seguida, o presidente leva umas porradas e acaba sendo estrangulado por Kang, quem estava à frente da invasão. Do lado de fora, 2 caminhões cheios de mais terroristas aparecem, mas a polícia já estava na cola. No meio do caos, Mike se esgueira e chega na entrada, mas acaba vendo um segurança ser baleado. Quando os criminosos se lançam no chão, Mike percebe que algo iria acontecer. Infelizmente os outros agentes não perceberam, e quando os caminhões abrem as portas e os atiradores começam a disparar, a maioria dos agentes e policiais são mortos sem poder se defender. Os poucos sobreviventes voltam para dentro e fecham as portas, mas os coreanos explodem tudo com outro míssil. Mike também corre para dentro, e tem que ver 2 colegas de trabalho sendo mortos bem na frente dele. Sem tempo para lamentar, ele se apressa para se esconder antes que os coreanos entrem para tomar o prédio. Eles até trazem outro caminhão cheio de armas para ajudar. Dentro da sala, um hacker coreano assume os computadores e começa a bloquear o sistema. Tiros rolam por todo lado enquanto os terroristas vão checando cada sala e cada canto para matar todos os guardas até não sobrar nenhum. O Pentágono perdeu comunicação com o serviço secreto e percebe que a Casa Branca foi tomada. Em seguida, os militares rodeiam o prédio, mas não conseguem achar uma maneira de entrar por causa do bloqueio. Repórteres aparecem para fazerem a cobertura, espalhando as notícias e deixando todo o país informado. De repente, o Pentágono recebe uma chamada de vídeo diretamente da Casa Branca e eles observam reféns sendo mortos pelos criminosos. Os terroristas falam que o próximo será o presidente, caso os soldados não saiam do prédio. Sem ter muita alternativa, eles decidem obedecer. Depois que a ligação termina, David diz para o presidente levantar as mãos. Quando ele se recusa, um funcionário é morto na hora, então para não ver mais ninguém sendo morto ele decide cooperar. Então as mãos deles são amarradas em uma barra de ferro. No telhado a bandeira norte-americana é trocada e eles enviam um drone. Enquanto isso, Mike aproveita para se infiltrar pelos corredores e encontra os corpos de vários seguranças espalhados pelo chão. As luzes se apagam e Mike aproveita para entrar na sala de controle e já chega derrubando o guarda coreano com várias facadas. Ele pega a arma do cara e fica furioso ao encontrar uma foto de Connor entre as coisas. Aí ele usa uma senha secreta para acessar um cofre e tira um dispositivo que conecta no computador usando a impressão digital dele. Mike consegue desligar o sistema usando um protocolo especial, o que também bloqueia os trabalhos do hacker. De volta ao bunker, Kang explica para o presidente que ele não se preocupava com os códigos de lançamento nuclear. Ele queria mesmo era acabar com a guerra civil que estava acabando com o país dele e libertar os civis que foram presos injustamente. David mostra que estava aliado com ele e o presidente acaba acertando uma cabeçada nele por ter traído seu país. Ele até queria revidar, mas Kang não deixa ele fazer isso, e logo em seguida lembra que seus homens deveriam procurar o filho do presidente. Após alguns minutos, Mike chega no salão oval, e usa uma senha para abrir outro cofre e tem acesso a um telefone escondido. Ele consegue falar com o Pentágono, onde o presidente da Câmara, Alan, estava no lugar do presidente. Os militares não confiavam em Mike devido ao acidente na ponte que teve com a família do presidente, mas Lin vem em defesa dele e Alan lembra aos superiores que ele era a única pessoa que estava dentro da Casa Branca com os criminosos. Enquanto isso, ele pega mais armas escondidas nos móveis. Mike conta tudo o que aconteceu com os seguranças, e todos os que estavam mortos pelos corredores. Ele também fala sobre o bloqueio e diz que ninguém conseguia adentrar na Casa Branca, então o Pentágono precisava contar com ele para tentar resolver a situação. Nesse momento um terrorista entra na sala e Mike pula para cima dele para golpeá-lo. Após uma intensa briga e depois de trocarem vários socos, Mike consegue eliminar um criminoso, sendo menos um em combate. Enquanto isso, Kang faz mais uma ligação para o Pentágono para pedir para o governo dos Estados Unidos retirar a 7ª Frota do Mar do Japão, tirar as tropas americanas da zona desmilitarizada e mandar um helicóptero para ele e sua equipe escapar. Caso seus pedidos não sejam cumpridos e eles não cooperarem ou tentarem contra-atacar,
Ele promete que vai matar o presidente e todos os reféns que estão com eles. Depois de desligar a ligação, Lin começa a discutir com seus superiores sobre o que fazer, porque a prioridade era resgatar o filho do presidente em segurança. Mas retirar as tropas pode fazer a Coreia do Sul cair em 72 horas. O vice-presidente decide contatar outros países antes de tomar uma decisão. No bunker, Kang ameaça o presidente do Estado-Maior Conjunto, o almirante. Então ele é obrigado a revelar o código pessoal Cerberus. Restando apenas mais 2 códigos para eles detonar o arsenal nuclear dos Estados Unidos. Enquanto isso, Mike mais uma vez fala com o Pentágono e mostra a tatuagem que encontrou no corpo de um dos criminosos. Alan e Lin dizem para ele que os computadores deles detectaram que o primeiro código Cerberus foi ativado, mas a única forma de parar isso era mudando os códigos manualmente no computador do bunker. Mike percebe que os terroristas queriam capturar o filho do presidente para trocar pelo último código, então Alan fala para Mike encontrar o garoto antes dos criminosos. O bunker estava sem acesso à internet, mas eles ainda conseguiam pegar as imagens de segurança e ver Mike se infiltrando. Dave explica quem ele é e diz que não é uma ameaça, mas Kang manda seus soldados irem procurá-lo e trazê-lo para ele. Enquanto conversavam, Mike chega no quarto do presidente e escuta um barulho se aproximando. Quando os terroristas chegam onde ele estava, Mike já tinha vazado. Descobre-se que ele entrou numa passagem secreta na parede, onde vê o filho do presidente escondido. Em seguida ele avisa seus superiores que encontrou o garoto. Então Kang escuta e diz para os homens dele que a Casa Branca estava cheia de passagens secretas e manda atirar para todos os lados. Mike manda o menino correr enquanto devolve os tiros, conseguindo matar um dos criminosos. A passagem secreta leva os dois para outra sala, e Mike garante que a área estava segura antes de levar o garoto para um andar subterrâneo. Após abrir uma tampa e mandar Connor descer por um poço, ele avisa o Pentágono sobre qual entrada era para eles resgatar o menino. O exército precisava agir rápido porque tinha muitos terroristas do lado de fora de guarda. Connor continuava se movendo e consegue chegar em uma grade que não estava sendo vigiada, ficando escondido entre as plantas do jardim. 2 soldados americanos se infiltram e conseguem retirá-lo em segurança. O Pentágono fica sabendo do resgate e Alan manda Mike se concentrar no presidente. Em seguida, Alan aparece nos telejornais para falar para os americanos não entrarem em desespero, porque a situação iria ser resolvida e os criminosos capturados. Nos corredores da Casa Branca, Mike encontra com 2 criminosos e briga com eles até conseguir derrubá-los. Logo após, ele tenta arrastar informações deles, mas os terroristas não levam a sério e começam a rir da cara dele. Mike elimina um e fere o outro para fazer ele abrir a boca. Ele diz o nome Kang, dizendo que fazia parte de um grupo paramilitar chamado Coreanos pela Liberdade da Nação. Mike repassa todas essas informações para o Pentágono, sabendo que o Kang estava sendo procurado como um dos terroristas mais perigosos do mundo. Eles não deram muita importância porque ninguém sabia como ele agia. Seu pai foi condenado por crimes contra seu país e a mãe dele também foi condenada à morte por apoiar o marido. Isso explica por que ele queria justiça contra as 2 nações. O exército americano queria iniciar as operações, mas Lin diz que não seria fácil furar bloqueio rígido da Casa Branca. Mike pede para eles o deixarem fazer uma missão de reconhecimento do local. Enquanto diversos terroristas estavam colocando várias bombas nas paredes, Mike estava revistando os corredores, quando de repente ele escuta Kang através de seu celular. Ele zomba dele por ter deixado a mulher do presidente morrer, e agora diz que ele está fazendo a mesma coisa com o presidente. Mas Mike fala que resgatou o filho do presidente, então Kang o ameaça dizendo que iria sequestrar a esposa dele. Após desligar a ligação, Kang manda Dave encontrar ele. Então Kang obriga a secretária de defesa, que não queria entregar o código. Benjamin não suporta ver a mulher sofrendo e autoriza que ela entregue os números, dizendo que o terceiro eles não vão conseguir. Após falar o número, os terroristas confirmam digitando no computador, que é detectado pelo Pentágono. Já em outro lugar, Mike se assusta com uma sombra e empurra a pessoa contra a parede, mas era Dave que foi lá para matar ele. Dave finge que é um aliado da América, mas enquanto eles começam a conversar, ele menciona o nome Kang, algo que acaba entregando o lado que ele estava. Mike imediatamente fica desconfiado, então Dave dá um soco nele e outra briga se inicia. Os 2 se atracam no chão até que Dave consegue desarmar Mike. Depois Dave tenta atacar com uma faca, mas não consegue atingir ele. Então ele bloqueia todos os ataques e usa a faca no próprio inimigo, depois acerta um chute certeiro em seu rosto.
Mike exige dele uma explicação de como ele traiu seu país, e Dave fala que se perdeu devido à proposta milionária que recebeu. Mike promete aliviar a sua dor se ele ligar para Kang e dizer que eliminou ele. Após fazer o que ele pediu, Mike termina o serviço que começou e acaba com o sofrimento dele. No Pentágono, Alan fala para Mike que não consegue interceptar os mísseis nucleares que foram lançados, então autorizam vários aviões para fazer um ataque aéreo. Os criminosos identificam os aviões nos radar, e os guardas no andar de baixo recebem ordens para trazer mais munições para cima. Mike se esgueira para a sala de carga e descobre que os coreanos têm um Hydra 6, uma arma poderosa de última geração que deveria estar em mãos do exército americano. Mesmo com essa ameaça, os líderes do exército ainda se recusam a parar o ataque aéreo. Alguns terroristas chegam na sala de carga, e Mike dispara contra os criminosos, mas querendo destruir o Hydra 6. Por estar encurralado, ele não consegue realizar seu plano e a arma acaba sendo ativada logo em seguida. O Hydra 6 dispara contra um helicóptero do exército, fazendo ele cair logo em seguida. Os outros aviões começam a fazer manobras evasivas e disparam contra o telhado da Casa Branca para tentar matar os guardas. Os helicópteros americanos não são rápidos o suficiente e vários soldados são derrubados de suas aeronaves. Dentro da Casa Branca, Mike finalmente consegue matar o último guarda e corre para cima depois de pegar um foguete. Quando chega no último andar, ele dispara no Hydra 6 e consegue destruir o equipamento. Quando tenta correr, acaba caindo em um buraco enquanto o último helicóptero desaba sobre a Casa Branca, causando uma explosão enorme e danos severos no prédio. Isso deixa Kang muito irado, e ele acaba tendo que matar mais um refém para mostrar ao Pentágono que ele não estava para brincadeiras. Ele promete executar o presidente em seguida caso o Pentágono não fizer o que ele pediu, dando uma hora para eles resolverem. Alan chama Mike para dizer que não vai retirar os soldados, mas Mike fala que se ele fizer isso não seria a escolha certa a fazer. Então Alan dá 30 minutos para ele decidir o que fazer antes de dar a resposta. Antes de sair, Mike liga para a esposa para confirmar que está tudo bem com ela. Em seguida liga para Kang só para informar ao criminoso que ele vai cair antes de conseguir bloquear o sistema de comunicação da Casa Branca. Furioso, Kang leva a secretária até a porta da frente e a fazem sair. Kang se prepara para matar ela do lado de fora da Casa Branca, mas Mike estava posicionado e atira em um dos terroristas, salvando a secretária. Enquanto todos os homens tentam atirar de volta, a secretária corre desesperada e é resgatada pelo exército. Infelizmente, Kang consegue voltar e se esconder no bunker, o que faz Alan achar que não seria fácil capturá-lo. Diversos soldados é acionado, e isso é registrado pelos noticiários para o mundo, porque parecia ser o início de um conflito. Quando Kang confirma que o que ele pediu foi atendido, os terroristas se preparam para sair. Todos os reféns são algemados, vestidos de preto e com a cabeça coberta por sacos. Os terroristas também se vestem assim para quando saírem, os policiais americanos não consigam saber quem são os criminosos. O grupo sai num helicóptero enviado pelo Pentágono, que ao decolar acaba explodindo. Nesse momento todos estavam achando que o presidente havia morrido. Mas Mike, ao observar tudo pela janela, percebe que isso era um plano para enganar os policiais. Então ele vai procurar Kang, porque achava que ele ainda estava no prédio, pois no bunker, Kang tinha o presidente para usar como último recurso. Eles conseguem o último código e ativam os cérebros, programando os mísseis nucleares para explodirem os silos e destruírem os Estados Unidos. Em seguida, Kang detona os explosivos que seus homens colocaram nas paredes mais cedo, criando a rota de fuga perfeita. Mas Mike estava aguardando eles chegarem e rapidamente abate 2 terroristas antes de golpear o terceiro e quebrar seu pescoço. Benjamin empurra o criminoso contra a parede e ambos iniciam uma luta corporal, mas a arma dispara acidentalmente e acaba ferindo o presidente. Mike corre até Kang para descontar sua raiva. Ele consegue dar vários golpes nele, mas Kang pega 2 facas. Mike bloqueia todos os ataques dele e desarma o cara fácil. Com apenas 3 minutos restantes na contagem regressiva para míssil explodir, eles continuam lutando, e o Mike pega uma das facas e tenta esfaquear Kang, que depois de uma briga consegue desarmá-lo. Kang empurra contra a parede e começa a estrangulá-lo, mas quando Kang desvia o olhar para ver o presidente, Mike aproveita essa distração para dar um soco no braço dele e derrubá-lo. Depois de quebrar o braço de Kang, Mike pega uma faca e finalmente o mata. Depois ele corre até o computador e segue as instruções do Pentágono para desativar os Cerberus. O sol já estava aparecendo do lado de fora quando Mike e Benjamin saem do prédio. Connor se encontra com o pai e Mike consegue dar um abraço na esposa.
A reforma da Casa Branca demorou algumas semanas, mas logo uma bandeira americana é colocada novamente no telhado. Mike recupera o cargo de chefe da equipe de segurança presidencial. Com isso termina o filme Olympus Has Fallen, um filme de ação e suspense de 2013. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo, isso fortalece o canal. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais!